Em Portugal, um grande momento para a fotografia marinha. Grande mesmo. Viu só o tamanho dessa coisa? Uau! Isso dá muitos pratos de peixe. O mergulhador Miguel Pereira teve 4 milhões de visualizações com esse vídeo extraordinário. Mas o que é esse gigante? Esse é o chamado peixe-lua. Ele é o peixe ósseo mais pesado do mundo, chegando a 5.000 libras, ou 2.250 quilos. Esse peixe tem exatamente o peso de um carro, que leva 6 passageiros. E essa carinha estranha? Não dá pra negar. Alguns peixes têm cara de bobo. Isso porque os dentes dele são fundidos num bico que ele não consegue fechar. Ele é uma belezura. Mas como os mergulhadores chegaram tão perto? Eles conseguiram se aproximar tanto porque alguns peixes gostam de nadar perto da superfície, como o peixe-lua. O peixe-lua vem para a superfície da água para se livrar de parasitas. E os peixes que vivem perto da superfície comem esses parasitas. Enquanto nós temos essa visão simplesmente extraordinária. Para mim, o peixe-lua Mas por que o leão marinho agarrou a garota? Leões marinhos são brincalhões, mas não se engane, eles são enormes. Esse é um macho adulto de leão marinho da Califórnia. Ele pode chegar a 1.100 libras, ou 500 quilos. Ele chega a 8 pés, ou 2,5 metros de comprimento. Os leões marinhos são territoriais e são predadores, mas esse não está tentando defender o território ou devorar a garota. Essa família cometeu o erro de dar bastante pão para esse leão marinho e depois parou de dar pão para ele. com certeza ele queria mais comida. E essa garotinha ficou perto demais da beirada. Você acha mesmo? Não foi um movimento agressivo. Dá pra ver que o leão marinho solta a garota logo depois que a derruba. Ele só está investigando um mundo que antes tinha pão. Por sorte, o avô dela estava ali. E com seus reflexos rápidos, ele pulou logo na água e tirou a garotinha dali. O vovô é que eu... Montanhas rochosas perto de Denver, onde esta base aérea militar está sendo atacada por uma força invisível. Ah, meu Deus. Os aviões estacionados não estão conseguindo se manter na pista e os pilotos estão perdendo o controle. Os aviões estão sendo jogados como brinquedos. Cuidado com o avião de reboque. Fica longe do reboque. Minha nossa. Cara, aquele ali decolou. Ele decolou. Caramba. Nós pousamos na Academia de Força Aérea com cuidado para esclarecer as coisas com os pilotos Bill Bowman e Gary Curry. Eu estava no avião que foi para trás e foi assustador. E depois a adrenalina bateu forte. Eu estava no avião que ficou no solo. Minha nossa. Foi uma experiência assustadora. Cadê o 02? Cadê ele? 2 milhões de pessoas viram esse vídeo e todas fizeram a mesma pergunta. O que está acontecendo aqui? Esses aviões são de reboque, que são usados para rebocar planadores na decolagem. Mas nessa ocasião, eles estão lutando contra os ventos violentos de uma microexplosão. Vento em 120. A microexplosão é criada quando a chuva se encontra com o ar seco e evapora. Isso faz o ar esfriar muito rápido. E esse ar desce, criando uma coluna descendente de vento. Quando o ar bate no solo, ele se espalha em todas as direções e pode soprar a 100 milhas por hora ou 160 quilômetros por hora.
Esses ventos podem se espalhar por 2,5 milhas ou 4 quilômetros. Essa microexplosão foi no Colorado, que tem uma grande diferença entre a umidade no nível do solo e a umidade no alto, o que torna a mistura de ar seco com ar úmido muito mais provável. Esse fenômeno meteorológico é comum? Entendido. Você pode se manter aí? A microexplosão acontece a cada 10 anos aqui. Nós tivemos pelo menos 3 ocasiões que eu saiba. Esses pilotos deram sorte. Eles tinham acabado de pousar. Então os motores ainda estavam ligados, por isso tinham algum controle dos aviões. E eles estavam em aviões de reboque, que tem uma velocidade de stall bem baixa. A velocidade de stall é a menor em que um avião pode voar e se manter no ar. E a velocidade da microexplosão basicamente levantou aqueles aviões. Esses movimentos estranhos dos aviões eram os pilotos tentando lutar contra o vento. Eu achei que foi uma experiência única na vida, para ser sincero. Assim espero, pelo menos. Eu tenho orgulho de contar essa história. Você viu o vídeo? As pessoas vêm pela música da areia. É uma praia que range. Sim, é verdade. Ela range. Pode crer, Simon. Mas qual é a origem desse som extraordinário? A maioria das praias do mundo tem areia composta por quartzo mineral, pedrinhas, corais e diversas outras coisas misturadas. Mas a praia que range é diferente. A maior parte dos grãos é de quartzo puro e eles são mais ou menos do mesmo tamanho e quase esféricos. Isso significa que eles passam uns pelos outros quase como se fossem líquidos. Os grãos de quartzo têm uma pequena quantidade de ar entre eles. Então, quando essas crianças passam correndo, os pés delas pressionam a areia e o ar escapa por essas lacunas, criando esse som. Nós fomos a Nevada perguntar aos pilotos Jim Payne e Morgan Sandercock como é voar no topo do mundo. Bom, foi uma grande alegria quando atingimos esse objetivo e um grande alívio. Não notamos quando estávamos subindo, mas vendo a câmera da cauda depois, o céu foi ficando escuro, escuro e mais escuro. Não totalmente preto, mas chegou bem perto de ficar todo preto. Com certeza ficou deslumbrante. Mas como eles voaram tão alto sem motor? Eles atingiram altitudes elevadas pegando as chamadas ondas de montanha. É quando o ar sobe por uma cordilheira, se esfria lá em cima e depois desce do outro lado. Na verdade, ele comprime o ar embaixo a um ponto em que ele rebate e começa a subir de novo. Quando esse ar sobe, ele empurra o que está em cima também, criando um padrão de ondas que sobem pela atmosfera. O planador usa suas enormes asas de 82 pés ou 25 metros para pegar essas correntes e voar bem alto. Mas por que ir à Argentina? Por que não usar uma cordilheira nos Estados Unidos? As ondas de montanha dos Andes ocorrem dentro das correntes de ar do vórtice polar. Os ventos polares são tão fortes que quando entram em contato com as ondas de montanha, fornecem energia para subir e penetrar na estratosfera. E a Cordilheira dos Andes é um dos únicos lugares na Terra onde isso ocorre. O nosso recorde de voo foram 6 horas e meia de frio extremo. Lá fora estava menos 68 graus Celsius ou menos 90 graus Fahrenheit. Você congela dentro da cabine. Apesar do frio, a paisagem devia ser deslumbrante. A paisagem a essa altitude é impressionante, mas isso não foi só um passeio. O planador foi equipado com vários sensores para medir coisas como formação de nuvens e saber como correntes de altitude elevada interagem. Pilotar o Pearland 2 não é brincadeira. Esses caras trabalham constantemente para encontrar essas correntes e chegar cada vez mais alto. É um fenômeno que você não consegue enxergar. Há dias em que há nuvens que te ajudam a descobrir onde estão as zonas de elevação. Mas geralmente você está trabalhando com alguma coisa que não pode ver. Para pilotar o Pearland 2, você precisa de um explorador, de alguém que esteja preparado para ir ao topo do Everest, se for preciso. Esses pilotos heróicos quebraram o recorde. Mas eles estão apenas se aquecendo, porque esse incrível projeto mal começou. O objetivo é chegar a uma altitude de 90 mil pés.
Nas Bahamas, há uma estranha e maravilhosa obra da natureza chamada Buraco Azul de Dean. É uma enorme caverna submarina, filmada aqui pelo mergulhador Dan Verhoeven. Peraí, como é? Tem uma cachoeira embaixo da água? É, parece que sim, Simon. Alguém pode explicar essa cascata maluca? O Dan registrou uma característica espetacular e única do buraco azul de Dean, que é uma torrente contínua de areia que cai pela beirada dentro do buraco. Então é uma cascata de areia submarina? Que legal! A areia cai porque a entrada do buraco azul tem formato de funil, permitindo que a areia da praia deslize pela beirada e caia no buraco. As partículas de areia são mais densas do que a água, então elas caem em vez de flutuar para a superfície. E o buraco azul é separado do resto do mar, então não há correntes. A areia cai sem ser levada pelo movimento das águas. Mas por que a areia não enche o buraco? No fundo do buraco tem aberturas que o ligam ao oceano, que deixam parte da areia escapar. Por isso ela nunca se acumula. Esse mergulho deve ter sido muito incrível. Afaste-se, a natureza vai te deixar boquiaberto. Essa é a melhor lagarta do mundo. Sério? Ela parece um graveto morto, até você mexer nela. Ela se transforma numa pequena serpente. É sério? Sério, essa lagarta transforma a sua cabeça numa cabeça de serpente. Tem até bolinhas brancas imitando o reflexo nos olhos. O biólogo Mark Bowler encontrou esta maravilha da natureza no Peru. E qual o segredo dessa mestra do disfarce? O que o Mark encontrou foi a larva, ou a forma juvenil, da mariposa esfinge. A lagarta usa uma camuflagem para se esconder de predadores e se manter segura. Quando ela é descoberta, ela usa outra camuflagem e aí ela fica assustadora. Essa larva expande seus segmentos frontais para expor o que parece a cabeça de uma cobra, com 2 olhos grandes e negros. Ela faz isso contraindo uma série de músculos que pressionam o fluido chamado hemolinfa para certas partes expansíveis do corpo dela. A hemolinfa é como se fosse o sangue dos insetos. Ela também retrai as patas para dentro do corpo, para não dar na cara que é um disfarce. Ela até se move como uma serpente e finge dar um bote com essa cabeça falsa. A lagarta não tem dentes nem veneno, mas só parecendo uma serpente ela já fica segura. Eu já vi todo tipo de camuflagem, mas essa é inacreditável.